Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao DevOps na Prática. Eu sou Paulo Correia e hoje nós vamos falar um pouco sobre os registros locais e gerenciáveis na nuvem do Docker. Vamos entender um pouquinho sobre como funciona, o que é um Docker. Vamos também entender quais são os Dockers gerenciáveis, como escolher o melhor registro para a sua equipe, falar um pouquinho sobre a segurança, como conectar a um registro, certo? Então, o Docker, o Registry, como comumente falado, né, ele é um serviço que permite que a gente armazene as nossas imagens. Então, depois que nós criamos a nossa imagem, ela precisa estar armazenada em algum lugar. É interessante que você armazene o seu Dockerfile em um arquivo ou em um sistema de versionamento, como o Git ou algum outro que você utilize. Sim, porém também é importante que você conheça que existe o Docker Registry e o Git ele não vai ser a ferramenta adequada para você poder armazenar a sua imagem propriamente dita. Para armazenar a imagem, você vai precisar utilizar o Registry, que existem em diversas situações. A princípio, a gente tem duas versões, na qual o primeiro Registry é o Registry que vem já instalado na sua máquina, então um registry local, certo? E também existe um registry padrão do Docker, que é um registry na nuvem, um serviço oferecido pela Docker, em que você pode utilizar até 5 imagens por usuário. Tá? Então, por padrão, a gente tem esses dois Docker. O objetivo deles como eu falei anteriormente, é você poder acessar suas imagens localmente ou na nuvem para poder utilizar ela em qualquer momento da execução da sua automação, da sua pipeline, ou qualquer outra solução que você precisa, ou rodar um container, simplesmente uma máquina, certo, pessoal? Então, o primeiro container que nós temos é o Local Registry. Esse container, ele vem por padrão, e a gente utiliza esse container quando a gente quer utilizar em modo de teste, ou a gente quer fazer um gerenciamento local na nossa rede. A gente não quer ter um acesso externo, a gente quer ter um isolamento dessa imagem. Então, nessas situações, o Docker Registry local ele é um sistema que vai cumprir com a sua função corretamente. Então a gente vai poder criar imagens, criar tags, compartilhar facilmente dentro da nossa infraestrutura e com segurança. Tá? É importante entender que o desenvolvedor ele vai poder criar o seu próprio registry também. Então, se eu não quiser utilizar um registry que vem por padrão na minha máquina, eu posso muito bem criar um registry em outra máquina, um outro registry. Não é uma coisa que é permitido e você pode utilizar, porque existem imagens oficiais para que você utilize o Docker Registry. Tá? Então, uma das formas de você saber qual é o registro que você está conectado é você utilizar o comando Docker System Info. Então, aqui com Docker System Info, a gente vai obter várias informações a respeito do Docker, versões, qual a máquina, qual o kernel que você está utilizando. Mas nessa parte aqui embaixo, em que você tem o registry, vamos procurar aqui o registry. Um minuto, tem um outro comando aqui para auxiliar. Aqui. O registry, então aqui a gente tem o registry com o Docker da internet, tá? Então a gente tem como esse Docker como padrão conectado na nossa máquina. Porém, é claro que se você for executar algum comando para armazenar, ele vai primeiro armazenar localmente. Se você quiser armazenar no Docker Hub, né, que é o registro do Docker na nuvem, você precisa utilizar outro comando que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então aqui a gente está conectado com o Docker Registry. Uma das formas de a gente saber se a gente está conectado mesmo é fazer o Docker Login, certo? E com o Docker Login você vai ver se você está autenticado. Então aqui, como eu já estou autenticado, ele já diz que eu estou automaticamente com um login bem sucedido. Então, com esse comando eu posso fazer um search aqui e tentar buscar as imagens oficiais do Ubuntu pela linha de comando, tá? Então, que eu vou poder analisar e verificar quais são as imagens, o que eu tenho disponível e tudo mais. Então, isso aqui são vários comandos que você tem disponível. Se você for a documentação oficial do Docker, a gente vai poder aqui
utilizar o search em diversas situações. Então, a flag search, a gente pode colocar um limite se a gente estiver trazendo muitas informações, se eu quiser buscar apenas sobre imagens BuzzBox. Então, aqui a gente tem diversos comandos que podem auxiliar a gente. E o comando filter, que é o mais simples, é o comando que vai permitir a gente colocar algumas atributos, algumas coisas para poder trazer umas imagens mais específicas relacionadas àquilo que a gente procura. Então aqui a gente está fazendo um filter atrelado ao comando search, procurando apenas as imagens oficiais e também um segundo parâmetro, as imagens que contenham 3 esteiras e que contenham a string BuzzBox, certo? Então aqui é dessa forma que a gente consegue navegar pelo Docker Hub através da linha de comando e acessar as imagens do Docker Hub. A outra forma comumente utilizada, pessoal, é acessar o Docker Hub. Você vai entrar com o seu usuário aqui e você vai localizar quais são as imagens que você está querendo buscar. Então você pode procurar imagens de Ubuntu, imagens específicas para Java, para Node. Você pode encontrar imagens mais específicas ainda para o compilador, no Maven, imagens oficiais, tá? Então você tem várias formas de você utilizar. Você pode ter imagem para Go, Golang, então você tem aqui o repositório oficial do Golang, então você vai conseguir executar aplicações com Golang de dentro de uma aplicação, dentro de um container, certo? E você vai ter todas as imagens oficiais que são necessárias. Se você quiser utilizar alguma outra imagem, você também pode utilizar. Você também pode utilizar imagens que não sejam oficiais, mas você tem que ter bastante cuidado ao usar esse tipo de imagem, porque é importante que você saiba aquilo que você está utilizando. E as imagens oficiais, elas são sempre bem recomendadas, certo, pessoal? Continuando, o local registry, a gente vai conseguir saber qual é o registry que nós estamos conectados, e com aqueles comandos que eu mostrei para vocês no terminal, a gente vai poder acessar as informações do registry que você estiver conectado. Então aqui a gente está conectado com o registry da Docker Hub, certo? Continuando, a gente tem também os registries gerenciáveis, que são os registries das clouds, né? Então a gente tem o registry da AWS, a gente tem o registry da Azure. Então, praticamente todas as clouds elas vão fornecer um registry específico para você utilizar. Porém, a forma de você utilizar um registry de uma cloud, ela é um pouco diferente. Então, por exemplo, eles vão ter bastante as mesmas funcionalidades, é óbvio, porém a forma que você vai utilizar os comandos será um pouco diferente, tá? Então vamos passar aqui primeiro sobre as escolhas, né? Então esse tipo de registro é para quem está procurando escalabilidade, disponibilidade e também quando você quer utilizar a mesma infraestrutura isolada, né? Seja interna, dentro daquela sua subrede, subnet, ou dentro do seu ambiente controlado e por trás de um firewall, alguma coisa desse tipo. Então, nesse caso, se você tiver uma infraestrutura na nuvem, na AWS ou na Azure, você muito provavelmente vai optar por utilizar um registry dessas duas nuvens. Então, ela vai te trazer uma melhor latência, né? Um tempo de acesso mais rápido, e ela vai permitir que você armazene e distribua suas imagens Docker dentro da sua infraestrutura. Então, vai ser possível fazer diversas coisas com elas, inclusive escalar recursos automaticamente, garantir a disponibilidade e tudo mais. E é importante que elas vão ter integração com todas as ferramentas da nuvem. Tá? Então, de acordo com as permissões que você colocar para acesso, para o usuário que estiver acessando, para o seu grupo, tudo mais, isso vai permitir que você acesse ou não ao seu registro. Tá? Então, aqui a gente pode ver que no caso do SCR, aqui é Elastic Container Server. Então, no caso do Elastic Container Server, a gente pode ver aqui que ele fornece algumas formas de acesso. Tá? Então, só demonstrar aqui o login
do SCR. Então, para fazer um login no SCR, ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, você vai ter que ter a sua infraestrutura toda atualizada. Então, por exemplo, para você acessar, você vai ter que ter o AWS CLI, a CLI a linha de comando da AWS. Então é importante que você tenha ela no seu computador, porque ela vai ser utilizada junto com o binário do Docker. Então, para você acessar o seu registro da Amazon, você tem que ter a linha de comando da Amazon e também o Docker instalado. Então aqui nesse tutorial ele vai mostrar, né, quais são os pré-requisitos, como que você instala o Docker e tudo mais. E aqui no final a gente vai ver como que a gente vai autenticar nesse registro, tá? E aqui muda um pouco. Então, por exemplo, se você quiser logar em uma região, então você vai ter que utilizar um comando composto. Então é um comando composto pela linha de comando da AWS com a sua região e também o seu Docker login com o username e o password da sua conta e região da Amazon, tá? Então isso aqui é interessante. Por quê? Porque existem vários parâmetros que vão fazer com que você consiga executar especificamente nesse registry, tá? Então, se eu vier mais uma vez na linha de comando, a gente vai poder ver aqui que o comando utilizado vai necessitar de 2 binários. Então aqui o AWS, quero conectar no serviço da SR, fazer um comando específico para logar e logo em seguida eu quero logar efetivamente. Então eu vou ter aqui um comando todo para mais fácil. Efetivamente vou ter aqui um login e um usuário para fazer isso, certo? E esse registry aqui, essa string no final, ela vai ser exatamente o seu registry da Amazon, tá? Então cada registro da Amazon ele está diretamente ligado com a conta, com o ID da conta, com o tipo de serviço e com a região, tá? Por isso que na documentação ele é bem claro em colocar. Você tem que colocar o seu ID da conta, a sua região no comando para acessar o seu registro e também a região para você pegar esse login, certo? E a partir daí você pode fazer outros comandos. Você pode criar um repositório, você pode enviar uma imagem após você fazer o login. Você pode listar as imagens, taguear as imagens ou mandar uma imagem para o repositório. Certo? Então, isso aqui é o que é interessante, tá? Porque depois que você fizer você criar a sua imagem localmente com o Docker Build, você vai ter a sua imagem local, porém, o importante, né? A principal fase é que você utilize ela na sua aplicação em cloud. Então, para isso, você vai ter que mandar a sua imagem para a cloud. Certo? E aí ela vai fazer todo o output, vai mostrar que está sendo enviada a imagem, e aí no final você vai conseguir baixar essa imagem caso necessário. Esse comando aqui, pessoal, muitas das vezes ele vai ser utilizado na sua pipeline, tá? Para você utilizar a sua imagem em algum momento, tá? E você também pode deletar a imagem caso necessário, deletar um repositório se esse repositório estiver limpo, certo? Então isso aqui é uma forma bem simples de a gente ler a documentação do Elastic Container Service para entender como utilizar a linha de comando e como acessar um repositório, fazer um login no repositório, enviar uma imagem, baixar uma imagem, tá? Continuando, esses Docker Registry público, eles vão fornecer toda a alta disponibilidade, integração com as ferramentas e vão poder escalar os recursos automaticamente. Então essa é a vantagem da utilização desses Docker Registries na nuvem, certo? Porém, a gente tem que analisar com calma qual é o melhor registry que você precisa utilizar. E isso é bem importante porque isso depende da necessidade da equipe do seu projeto. Tá? Você vai precisar ter um controle maior das suas imagens, a sua infraestrutura, o seu sistema, a sua aplicação, ela está na nuvem ou ela está local?
Então, tudo isso são perguntas que elas vão definir qual é o registro que você vai precisar utilizar. É importante frisar que se você estiver na nuvem e você, por um acaso, tiver um registro local, você tem um problema de se você tiver um problema de conectividade, você vai acabar tendo falhas na sua execução da pipeline. Então, por isso que você precisa manter o seu repositório, seu registry, né, do Docker, próximo das suas uh, pipelines, das suas ferramentas de integração contínua, tá? Então, é bem importante que você tenha noção disso, tá? Então, se você precisar de escalabilidade ou de uma stack específica, é óbvio que aquela stack ela vai ser escolhida baseada na stack da sua aplicação. Se for uma aplicação da AWS, você vai utilizar um ECR. Se for uma aplicação da Azure, você vai utilizar o Docker Registry da Azure. Mas se for uma aplicação local, você muito provavelmente vai ter que criar um registry local para utilizar e executar essa sua aplicação de forma localmente, que você seguramente vai ter menos latência e vai ser bem mais eficiente para o seu projeto. Certo? Uma das coisas bem importantes no Docker é a segurança. A gente tem que analisar e tem que se preocupar com isso. Então, quando você tem um Docker Registry local, você que está encarregado de manter as suas imagens atualizadas, de fazer verificações sobre as vulnerabilidades dessa imagem. Então, isso é uma preocupação e isso tem que estar na sua tomada de decisão. Tá? Então, quando você utiliza um Docker, um registro gerenciável, então muitas das vezes esse Docker Registry ele vai fazer verificações, ele vai lançar patches, ele vai fazer várias coisas que vão permitir que você tenha uma imagem mais segura. Então, isso tem que ser levado em consideração no momento de você escolher qual o tipo de registry que você vai utilizar. Então, algumas boas práticas elas são recomendadas, tá? E elas incluem em utilizar aí diversas autenticações fortes, utilizar cofre de senhas, criptografia para transição de dados em repouso ou dados que estão sendo enviados naquele momento e verificar regularmente, como eu falei, as imagens se elas estão atualizadas, se elas têm alguma vulnerabilidade, certo? Com isso, pessoal, a gente pode concluir que o REST ele é essencial. Ele é uma ferramenta que trabalha para armazenar as nossas imagens e assim criar os nossos containers, tá? Então, é importante escolher bem o registro para que a gente consiga atender os requisitos das nossas aplicações, sejam eles de segurança, sejam eles de latência e demais outros requisitos. E as práticas recomendadas, como eu falei, são autenticação forte, prova de segurança, criptografia de dados e sempre buscar sobre vulnerabilidades nas suas aplicações. E uma das coisas mais importantes é manter a sua aplicação, o seu container, a sua imagem, principalmente, atualizada. Então, é uma prática comum você sempre utilizar imagens oficiais e utilizar e atualizar essas imagens sempre que essas imagens receberem patches de segurança. Certo, pessoal? Mais uma vez eu agradeço para você que ficou até o final, tá? Eu peço que você se inscreva no canal, você dê um like e te vejo nos próximos vídeos, tá bom? Obrigado